Olá, boa noite. A Secretaria Estadual de Saúde anunciou hoje a prorrogação da campanha de vacinação contra a poliomielite até o dia 31 de outubro. A última prorrogação havia sido feita no último dia 30 e tinha validade de 10 dias. A campanha desse ano começou no dia 8 de agosto, mas 2 meses depois, praticamente, o estado segue com a taxa de imunização contra a doença abaixo da meta. 54% das crianças menores de 5 anos estão vacinadas. A meta é 95%. Essa é a menor cobertura alcançada nos últimos 6 anos. A baixa procura preocupa porque aumenta em muito o risco da volta da poliomielite, da paralisia infantil, depois de aproximadamente 30 anos. Esse é um dos destaques do RN2 de hoje, que vai mostrar também. Motos entregadores realizam protestos no final da tarde de hoje e pedem mais segurança para os trabalhadores. O trânsito no final da tarde e início da noite desta sexta-feira em Natal ficou carregado. Daqui a pouquinho a gente vai saber mais detalhes sobre o dia D de vacinação contra a poliomielite que vai acontecer aqui em Mossoró. As unidades básicas de saúde que vão estar vacinando e o ponto extra de vacinação. Com você, Emily. O RN2 está apenas começando. Você já deve ter percebido que o combustível ficou mais caro de novo nas últimas semanas. Em média, o reajuste foi de R$1 no preço do litro da gasolina. Segundo o Sindicato dos Postos, o reajuste aconteceu porque os postos estão comprando combustível em outros estados. Roberto é vendedor, trabalha de motocicleta. Ele disse que nas 2 últimas semanas percebeu uma alteração no valor da gasolina. Ficou sem entender o porquê do reajuste, sem qualquer anúncio feito pela Petrobras. Estava botando de 4,49 e agora eu vim abastecer recentemente e está 5,49, quer dizer, já pesa no bolso, né? O valor médio do litro da gasolina nos postos de Natal era de cerca de R$ 4,49 há 2 semanas. Agora está sendo comercializada por cerca de R$ 5,49, R$1 a mais por litro. Se manter, dado o nosso recente histórico, né? Me parece que está bom. Se manter, se aumentar, aí realmente fica difícil. Não, tem que baixar muito mais. O combustível aqui tem que ser muito mais barato. Os donos de postos têm uma justificativa. Parte da explicação tem a ver com a questão logística. Muitos postos de combustíveis aqui do Rio Grande do Norte estão indo buscar gasolina em outros estados, na região do Porto de Suape, por exemplo. Isso por causa de uma restrição no ativo industrial de Guamaré, a antiga refinaria Clara Camarão. Desde segunda-feira, dia 3, o ativo industrial de Guamaré está sem estoque de gasolina para abastecer o mercado local. O informativo aparece para os compradores que tentam adquirir combustível em Guamaré. Informamos que a Magan encontra-se em adequação para os seguintes produtos: gasolina. Magan é a base de Guamaré. Os postos receberam a informação das distribuidoras de que o estoque atual só será regularizado na próxima segunda-feira. Enquanto isso, está sendo oferecido remanejamento, ou seja, a possibilidade de buscar combustível em outros polos, como o de Suape, em Pernambuco. Mas isso representa mais custo. Acaba afetando, onerando mais, porque temos que buscar esse produto em Pernambuco, que aumenta os nossos custos na logística. Com a alta da gasolina, o Rio Grande do Norte foi um dos 2 estados onde se registrou preço máximo de outro combustível, o etanol, de acordo com a pesquisa semanal de preços da ANP, a Agência Nacional do Petróleo. A explicação, segundo o Sindipostos, tem a ver com o aumento da demanda. O etanol, normalmente, ele fica atrelado ao preço da gasolina pelas próprias usinas, porque eles têm aquela produção que eles fazem por safra e eles controlam essa produção e essa venda de acordo com a demanda que eles têm. Então, se a demanda aumenta muito, ele tem como regular isso aumentando o preço, para que aquela produção que ele teve dure até a outra safra. Motoentregadores fizeram uma manifestação na tarde de hoje em Natal.
O protesto começou por volta das 2 horas no cruzamento das avenidas Nevaldo Rocha e Salgado Filho. Os manifestantes chegaram a fechar o trânsito por alguns minutos e, em seguida, liberaram as vias. Eles pediam mais segurança para a categoria. Segundo a organização do protesto, 6 funcionários que trabalham por aplicativo em motocicleta foram assaltados ontem. Os motoentregadores seguiram até a entrada da governadoria em Lagoa Nova. Uma faixa da marginal da BR-101 ficou interditada no trecho. Os representantes do protesto se reuniram no final da tarde de hoje na Secretaria de Segurança para levar a pauta ao secretário Coronel Araújo. A gente vai aproveitar então ainda sobre esse assunto para falar ao vivo com o Geraldo Jerônimo, porque a manifestação continuou no início da noite pela BR-101 e ficou com o trânsito lento, no horário que já é com o trânsito mais complicado, só que no sentido contrário, né, Geraldo? Em direção ao centro de Natal. Boa noite. Exatamente, Emily. Boa noite a você, boa noite a todos. Esse protesto aconteceu justamente no horário de pico, né, que a gente conhece, que sabe da grande movimentação, principalmente na Salgado Filho, na BR-101. Após esse encontro que aconteceu, né, com representantes dos protestantes, com o secretário estadual de segurança, o Coronel Araújo, eles saíram, a gente tem até as imagens, eles saindo também em carreata, sentido aqui no cruzamento das avenidas Nevaldo Rocha com a Avenida Salgado Filho. Eles saíram com as motocicletas, né, e pararam cerca de 10 minutos aqui ainda nesse cruzamento e depois dispersaram, né, durante esse protesto, finalzinho desse protesto que aconteceu desde o início da tarde de hoje, como a gente mostrou. E segundo os manifestantes, essa reunião aconteceu com o secretário também de segurança daqui do estado, também representantes da Polícia Militar, e foi todos, o poder público na verdade ouviu, né, os protestantes e falaram em nota, disse que o secretário recebeu os motoentregadores, ouviu as demandas e mostrou que já foi reforçado desde ontem o efetivo, né, nas ruas, aqui principalmente na região metropolitana de Natal, caso justamente nesses últimos dias aí que tem aumentado o índice aí de criminalidade, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, e que vem reforçando a presença policial nas ruas. Mas, segundo os manifestantes, eles não ouviram nenhum retorno, digamos assim, específico para os motoentregadores. E aí eles ainda saíram nessa manifestação no início da noite de hoje, por volta de 6h30 da noite, o horário de maior fluxo aí do trânsito aqui em Natal. Emily. Obrigada, viu, Geraldo Jerônimo? Só uma pequena correção, essa informação da reunião foi passada pela Secretaria de Segurança aqui do Estado. Obrigada, Geraldo, pelas informações. Em Nova Parnamirim, uma unidade básica de saúde foi alvo de bandidos. Segundo informações da Polícia Militar, 4 criminosos invadiram a unidade básica de saúde João Dias, em Nova Parnamirim, no meio da manhã de hoje. Os bandidos fizeram um arrastão na unidade e levaram pertences de pessoas que esperavam por atendimento, além de funcionários. Por causa do crime, a Prefeitura de Parnamirim determinou o fechamento mais cedo de todas as UBSs do município. Segundo a Prefeitura, a Secretaria de Saúde formalizou um pedido para que todas as unidades básicas fechassem as portas ao meio-dia, 2 horas antes do expediente normal, que vai até às 2 horas da tarde. A Prefeitura alegou que o pedido para o fechamento antecipado se deu pelo crime na UBS João Dias da Costa. Um outro crime foi registrado na região metropolitana de Natal, dessa vez em Macaíba, e durante a madrugada de hoje. Criminosos invadiram a casa de um empresário, fizeram um assalto e espancaram a vítima, segundo os policiais militares do 11º Batalhão. O crime aconteceu na rua Uruaçu, no bairro Vila São José. 6 criminosos invadiram o imóvel por volta das 3 horas da madrugada desta sexta-feira.
Na fuga, eles levaram 2 aparelhos celulares, televisão e dinheiro. Após o crime, a vítima foi atendida na UPA de Macaíba para receber os atendimentos médicos. A PM fez buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. E a Polícia Civil está investigando as circunstâncias da morte de um detento que estava há cerca de 1 mês na cadeia pública de Ceará-Mirim, na Grande Natal. Michael Vinícius Alves da Silva, de 22 anos, estava preso provisoriamente pelo roubo de um celular na cadeia pública de Ceará-Mirim. A família foi informada que havia suspeita de que ele tivesse falecido por estar com tuberculose. A família contesta e reclama das condições em que ele se encontrava preso. E ele reclamou que estava com muita dor. A advogada pediu para medicar ele. Ele falou para a advogada que tinha passado 3 horas no corredor no sol muito quente. Nesta sexta-feira, ao liberar o corpo, o ITEP publicou na lista de óbitos a doença tuberculose como causa preliminar para a morte do detento. Eu fui atender ele, se eu não me engano foi na segunda-feira passada. Fui falar com ele, eu não tive nem condições de falar com ele que ele estava muito mal. Né? Fui falar com ele referente à defesa dele, que a gente já tinha prazo para fazer essa defesa. Fui falar com ele e ele não teve condições, ele estava muito mal. A Secretaria de Administração Penitenciária disse que toda a assistência de saúde foi dada ao detento, que com a piora do quadro de saúde dele na cadeia pública de Ceará-Mirim, o interno fez exames de raio-x e depois foi transferido para o Hospital Santa Catarina, na zona norte da capital. Segundo a Secretaria, ele foi submetido a uma cirurgia, mas não resistiu e morreu durante o procedimento. Você viu aí na reportagem, segundo a Secretaria, o detento já teria chegado doente e a Secretaria confirmou ainda que o preso recebeu assistência do médico da unidade e da equipe de saúde e foi levado para fazer exames no hospital de Ceará-Mirim. 2 casos de varíola dos macacos foram confirmados em Caicó, segundo a Secretaria de Saúde da cidade. Os homens estavam presos no presídio estadual do Seridó. Os homens com idades de 23 e 26 anos começaram a sentir os sintomas no mês de setembro. Os exames foram feitos no último fim de semana e confirmaram 2 casos de monkeypox, a varíola dos macacos, na penitenciária estadual do Seridó, em Caicó. Dos 20 casos notificados, até o momento, somente 2 deram positivo. O secretário de Saúde de Caicó acredita que os 2 presos foram infectados com o vírus através das visitas ao presídio. Um dos presos recebeu alvará de soltura e está em casa sendo acompanhado pela Secretaria de Saúde. O outro detento segue em uma cela isolada no presídio, ainda no período de recuperação da doença. É importante lembrar, nós entramos em contato com a equipe de saúde do presídio, que é vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, a enfermeira nos repassou que em momento nenhum esse preso, esse detento, ele teve complicações da varíola dos macacos, um paciente que a todo momento se permaneceu estável, teve aí o período de evolução, onde os ferimentos, eles viraram crostas, e agora estão no período cicatricial, já está cicatriciando. Então esse é o cenário hoje da varíola dos macacos, da monkeypox no município de Caicó. A Secretaria Estadual de Saúde anunciou hoje a prorrogação da campanha de vacinação contra a poliomielite até o dia 31 de outubro. A gente vai voltar a falar com o Geraldo Jerônimo para entender melhor qual é a estratégia da Secretaria para aumentar essa imunização, já que estamos bem longe de chegar na meta de 95%, não é isso, Geraldo? É exatamente, Emily. Pouco mais da metade das crianças com menos de 5 anos de idade, 54%, para ser mais exato, foram imunizadas aí com a vacina contra a poliomielite. E a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é justamente 95%. Até hoje pela manhã, o site, o portal RN Mais Vacina, falava que pouco mais de 100 mil crianças foram vacinadas aqui no Rio Grande do Norte. Essa é a menor cobertura vacinal alcançada em 6 anos. O último ano que o Rio Grande do Norte conseguiu os 95% dessa cobertura vacinal foi em 2017 e
houve prorrogações aí dessa campanha de vacinação. A última aconteceu no último dia 30 de setembro e tinha 10 dias de validade. Vamos ouvir agora o que a representante da Secretaria Estadual de Saúde falou sobre essa prorrogação, né, e a importância de continuar com esse incentivo para vacinar contra a vacina da polio. Hoje nós temos aproximadamente 54% das crianças prioritárias imunizadas. A nossa meta é alcançarmos 95% dessas crianças. Então, desse modo, nós decidimos, em reunião interna à Secretaria de Estado, ampliarmos a campanha até o próximo dia 31 de outubro. A ideia é que nessa data, dia 31 de outubro, nós tenhamos já conseguido imunizar 95% das crianças que são prioritárias para essa vacinação. Nós temos que lembrar a todos e todas que existe um risco iminente do retorno da doença circular no nosso país. A doença ela não tem tratamento, não tem cura e a forma de estarmos impedindo essa circulação da doença é exatamente a partir do processo de vacinação. A campanha de vacinação contra a poliomielite começou aqui no Rio Grande do Norte no último dia 8 de agosto, aí são 2 meses já e o estado ainda não conseguiu essa meta de 95%. Para tentar ampliar essa cobertura vacinal, a CESAP disse que recomendou que no próximo sábado, dia 22 deste mês, seja feito mais um dia D, né, aumentando aí a cobertura dos postos de saúde, deixar os postos, principalmente as unidades básicas de saúde, ficarem mais abertas. E, para finalizar, a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Natal disse que amanhã vai estar com as UBSs abertas até o meio-dia para vacinar, entre outros imunizantes, a poliomielite. Emily. Obrigada, viu, Geraldo, pelas informações ao vivo aqui no RN2. E em Mossoró, a vacinação contra a polio vai ser intensificada no fim de semana. Amanhã, inclusive, tem dia D por lá. 4 unidades básicas de saúde vão abrir das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. No domingo, também tem ponto de vacinação e quem traz os detalhes para a gente ao vivo, direto de Mossoró, é Beatriz Souza. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Emily. Boa noite para todo o Rio Grande do Norte. É isso mesmo que você falou. Amanhã, no sábado, vai ser dia D de vacinação aqui na cidade. E 4 unidades básicas de saúde vão estar abertas das 8 até as 17, sem fechar para o almoço, para que mais crianças possam ser vacinadas e imunizadas. Também vai estar acontecendo a campanha multivacinação, onde outras vacinas, como de rotina, contra a Covid e febre amarela, também vão estar sendo aplicadas amanhã nessas UBSs. As UBSs que vão estar abertas, eu te falo agora, são a Cid Salem na Abolição, a Lairi Rosado no Alto do Sumaré, Chico Porto, Nova Betânia e Raimundo Renê, 12 anos. Como eu falei, das 8 às 17, sem fechar para o almoço. Já no domingo, a vacinação vai acontecer novamente na Praça de Eventos, que fica ali na Avenida Alberto Maranhão, entre a Praça das Crianças e a Estação das Artes. É importante lembrar que os pais que vão levar suas crianças para se vacinarem, a faixa etária para tomar a vacina contra a poliomielite é a partir de 1 ano até menores que 5 e é preciso que você leve o CPF, o cartão do SUS e o cartão de vacina, para que assim que essas crianças sejam vacinadas, elas já possam ser incluídas no sistema e a Secretaria de Saúde possa acompanhar bem direitinho o número de crianças que está sendo vacinado. Aqui em Mossoró, esse número está por volta dos 46%, ainda distante, né, dos 95%, que é a meta, em torno de 15 mil crianças vacinadas. Etevaldo Lima, coordenador de imunização aqui do município, fala que com a prorrogação da campanha de vacinação contra a polio, dia D de vacinação, pontos extras e também a própria UBS e os agentes de saúde estão fazendo toda uma pesquisa, uma busca ativa de porta em porta para que mais pais possam levar suas crianças com a faixa etária para que possam se vacinar. A gente está falando muito de vacina aqui, mas vamos continuar falando enquanto esse número não aumente, né, Emily? Enquanto essas crianças não estejam protegidas. Volto com você no estúdio. Sem dúvida, Beatriz, não é por acaso que a gente está falando tanto, né? Para informar, né, a importância e conscientizar as pessoas, os pais, sobre a importância de levar as crianças para a imunização. Vamos para o intervalo agora que passa bem rápido, não saia daí, porque na volta você vai ver que o ministro da Educação anunciou hoje o desbloqueio de verba para universidades e institutos federais. A UFRN e o IFRN estavam entre as unidades que tiveram recursos bloqueados.
E ainda os preparativos do ABC para a grande final de amanhã, que pode dar ao Alvinegro de Natal o bicampeonato brasileiro da Série C. Os detalhes logo depois do intervalo. RN2 de volta, ainda falando sobre eleições. Muita gente não entende como funciona o sistema proporcional usado para eleger deputados estaduais e federais, onde nem sempre quem consegue a vaga é quem tem mais votos nas urnas. O objetivo desse sistema é dar mais representatividade para partidos e federações. Nas eleições gerais de 2022, aqui no Rio Grande do Norte, foram eleitos 24 parlamentares para os cargos de deputado ou deputada estadual e 8 para a Câmara Federal. Eles se elegeram por meio do sistema eleitoral proporcional. Nesse sistema, o resultado não é definido pela quantidade de votos que cada candidato recebeu, mas pelo chamado quociente eleitoral. Quociente eleitoral é o número de votos válidos da eleição dividido pelo número de vagas que cada estado tem na Casa Legislativa. Exemplo, se o Rio Grande do Norte tem 8 vagas para deputado federal e teve 1.800.000 votos aproximadamente, o quociente eleitoral foi de 233.130 votos. Após esse cálculo, é feito outro, o do quociente partidário, número de votos válidos recebidos pelo partido ou federação, dividido pelo quociente eleitoral. Se o partido atingiu a média nessa conta, tem direito a uma vaga. Aqui no estado, os candidatos do PL, União Brasil e da Federação Brasil da Esperança, formada pelo PT, PCdoB e PV, foram os únicos que conseguiram atingir o quociente partidário. Nessa eleição para a Câmara Federal, por esse quociente, foram eleitos apenas os candidatos para deputado federal: Natália Bonavides, do PT, João Maia, do PL e Benes Leocádio, do União Brasil. Uma vez determinado quantos candidatos são eleitos pelo quociente partidário para cada partido ou federação, é comum restarem vagas a preencher, em função de terem sido desprezadas as partes fracionárias no cálculo do quociente partidário. Essas vagas são chamadas de sobras. 5 candidatos a deputado federal foram eleitos pela chamada média ou sobra. São eles: Robson Faria, do PL, Mineiro, do PT, Paulinho Freire, do União Brasil, General Girão e Sargento Gonçalves, ambos do PL. Em resumo, o voto dos eleitores na eleição proporcional brasileira indicará quantas vagas determinado partido ou federação vai ter direito. Cabe ressaltar que, mesmo que um candidato tenha votação expressiva, se o partido ou federação não ganhar a vaga, ele não será eleito. O sistema eleitoral brasileiro ele é um sistema proporcional. Ele concede uma representatividade maior aos partidos e federações de partidos. No caso, ele primeiro foi uma escolha do Congresso Nacional e, no caso, do Poder Executivo. Então, é uma questão constitucional também. E, no caso, ele é mais justo porque ele proporciona uma maior representatividade dos partidos, das federações de partidos e das minorias também. Os cargos de deputado federal, deputado estadual e vereadores, o nosso sistema, como ele é proporcional, os eleitores eles votam no partido e a partir disso é que nós saberemos quem é eleito por aquele partido. No caso das vagas para deputados estaduais, conseguiram vagas pelo cálculo do quociente partidário os partidos MDB, PL, Federação Brasil da Esperança, União Brasil, Solidariedade e a Federação PSDB Cidadania. 5 candidatos foram eleitos por média ou a sobra. 1 do PL, Neilton, 2 da Federação Brasil da Esperança, Eudiane Macedo e Hermano Moraes, e mais 2 do PSDB e Cidadania, Galeno Torquato e Nelter Queiroz. A formação da bancada, tanto na Câmara Federal quanto na Assembleia Legislativa, podem ser alteradas devido às candidaturas indeferidas e os votos invalidados pela Justiça Eleitoral. Recursos ainda serão julgados. Se por acaso houver uma alteração no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, pode ser que esses votos eles posteriormente sejam contabilizados e aí haveria, no caso, haverá uma retotalização desses votos, podendo, no caso, alterar o cenário atual.
O ministro da Educação, Victor Godoy, publicou hoje um vídeo afirmando que as universidades, institutos federais e CAPES terão recursos desbloqueados. Ontem nós mostramos aqui no RN2 o bloqueio de verba na UFRN e no IFRN. Vamos falar com o Sérgio Henrique Santos, que tem mais informações. Boa noite, Sérgio. Oi, Emily. Boa noite para você. Boa noite, Rio Grande do Norte. O desbloqueio foi anunciado pelo ministro da Educação, pelo MEC, depois de muita pressão feita pelos reitores das universidades federais, dos institutos federais e também dos dirigentes da Associação dos Dirigentes de Instituições de Ensino Superior. Aqui na UFRN, nós mostramos ontem, aqui inclusive no RN2, o bloqueio nas contas seria da ordem de R$ 8.800.000. No IFRN, que também é outra instituição federal aqui do Rio Grande do Norte, que tem vários campi espalhados pelo interior, o bloqueio, melhor dizendo, seria de R$ 2.200.000. Segundo o ministro da Educação, Victor Godoy, ele disse que o desbloqueio desses recursos estava previsto para ser feito no mês de dezembro. Só que o Ministério conseguiu o aval do Ministério da Economia para justamente fazer a retirada do contingenciamento já agora. Esse contingenciamento seria nas verbas de custeio, ou seja, as despesas terceirizadas pelas universidades e institutos federais. Por exemplo, aqui na UFRN, o corte afetaria, por exemplo, serviços terceirizados, limpeza, jardinagem, segurança, vigilância e também gastos com energia elétrica. O bloqueio não afetaria, por exemplo, atividades de ensino, pesquisa e extensão, pagamento de bolsas, nem pagamento de salários de servidores terceirizados, aliás, servidores efetivos, servidores da própria UFRN e também o dos professores. Apesar do anúncio feito pelo Ministério da Educação, a medida ainda não foi publicada, mas segundo o ministro, isso vai acontecer, a medida vai ser publicada no Diário Oficial da União nos próximos dias. Emily Virgílio. Muito obrigada, Sérgio Henrique Santos, pelas informações ao vivo aqui no RN2. O governo do estado transferiu o ponto facultativo do Dia do Servidor Público nos órgãos da administração pública estadual direta e indireta para o dia 14 de novembro. A data é comemorada no dia 28 de outubro. O decreto com a transferência foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial do Estado. A publicação também destaca que vai caber aos dirigentes dos órgãos e entidades a preservação e o funcionamento dos serviços essenciais, como saúde e segurança pública. Com a transferência, os servidores do governo terão ponto facultativo acompanhado do feriado nacional da Proclamação da República no dia 15 de novembro. Futebol, o ABC vai colocar um telão no gramado do Frasqueirão amanhã para que torcedores possam acompanhar a final da Série C do Brasileirão. O evento vai começar às 13h. A decisão contra o Mirassol começa às 5h no estádio Maião, na cidade de Mirassol, em São Paulo. O time já está na casa do adversário, fez o último treino hoje, antes do jogo, que pode dar o bicampeonato brasileiro da Série C ao ABC. O ABC que ficou no empate aqui em Natal no último sábado e, com isso, precisa vencer. Caso a partida termine empatada novamente, a decisão vai para os pênaltis. Haja coração. Amanhã, o resultado aqui no RN2. Muito obrigada pela sua companhia. Tenham todos uma ótima noite, ótimo fim de semana e até amanhã.